Galera, e começou mais uma série do universo Star Wars e começou The Acolyte. No vídeo de hoje vou trazer para você as análises de uma vez só dos 2 episódios que foram lançados no último dia 4 de junho. Afinal de contas, quem é essa criatura que apareceu aqui do lado sombrio, né? E que parece que tá guiando os passos da May Aniseya? Ele é um Sith? Ou ele é um acólito? Você entendeu a diferença entre Sith e acólito? Todos os detalhes, todas as referências dos 2 primeiros episódios é agora, vem comigo! E aí galera, Spot na área, eu sou o André Buller e desejo que a força esteja com cada um de vocês. Eu esperava mais desse início. Os 2 primeiros episódios que foram lançados, pra mim, tiveram um ritmo bem morno, né? Eu já tinha feito análise dos trailers e eu já tinha até previsto que, olha, eu até disse lá, quem esperaria, assim, muitas batalhas de naves, era pra tirar o cavalo da chuva, porque ia ser uma série que ia abordar camadas pouco exploradas em Star Wars até hoje, salvo no começo da trilogia prequel, né? Questões ligadas à investigação. Então nós estamos vendo sim uma galera que está partindo para uma investigação a partir de assassinatos totalmente fora de propósito. Fora de propósito para a cabeça dos Jedis da Alta República. Mesmo não tendo grandes cenas de batalhas no espaço, eu esperava um pouquinho mais de ação, um pouquinho mais de enfrentamento, né? Alguns diálogos um pouquinho mais elaborados. Então assim, não foram episódios ruins, tá? Mas também não foram espetacularmente os episódios que a gente gosta de ver em começo de série. Foi um começo morninho, vamos dizer assim. Os próprios criadores da série disseram que The Acolyte, nem tudo que a gente tá vendo é. Por exemplo, descobrimos que não é apenas a May Aniseya que existe, mas sim a sua irmã gêmea também faz parte. São duas em sonho. A Osha Aniseya acabou se encontrando com a própria irmã no sonho e a May disse para ela em sonho que muito embora nós somos duas, nascemos como duas, mas somos uma. E é interessantíssimo de ver como nos detalhes isso vai sendo mostrado, né? As coisas não acontecem por acaso. Quando o Mestre Sol, em dado momento, dentro da nave, pergunta para Osha Aniseya onde ela conseguiu aquela tatuagem preta, ela que teoricamente é do lado luz da força, está usando um símbolo escuro no braço. Por outro lado, a própria irmã May Aniseya, que teoricamente é do lado sombrio da força, usa na sua cabeça uma tatuagem idêntica, branca. Olha aí a dualidade, né? Olha a questão dessa mistura de luz e sombras, né? Mas usa uma tatuagem branca na testa, idêntica à tatuagem da bruxa, líder de um clã de bruxas de Brandok, terra natal das duas irmãs, né? A bruxa, a Mãe Aniseya. E vocês acham que esse sobrenome Aniseya é à toa? Com certeza vai ter sim uma ligação das duas irmãs com esse clã de bruxas que tem o mesmo nome para sua líder, né, a Mãe Aniseya. Já que eu falei da Osha Aniseya, né, e da tatuagem dela de cor preta no braço, é interessante observar ali já uma coisinha que fica nas entrelinhas, né? Ela disse pro Mestre Sol que conseguiu aquilo, uma noite muito louca com os amigos e tudo mais, aquela coisa toda, mas momentos antes, no início do episódio, ainda quando ela tá encontrando o companheiro dela, né, o Philip, são companheiros de manutenção da nave externa, né, ocupando ali um cargo proibido pela República, né, que é o cargo de mechanic, que são aqueles em espécie de mecânicos de nave, onde eles atuam no exterior da própria nave, né? Pelo perigo que é a República Galáctica, ela permitia que apenas unidades R2 fizessem esse tipo de conserto, né? Então a Osha Aniseya é indagada pelo Philip, né? Que ela perdeu uma grande noite de festa com os amigos e tudo mais, né? Será que é sobre essa noite que ela se referiu ao Mestre Sol, que ela conseguiu essa tatuagem, né? Então ela mentiu, ela não foi para essa festa. Se ela não foi, ela foi para onde? Ela tá falando de outra festa, ou a Osha Aniseya executa as coisas de forma inconsciente. Será que através da força alguém está acessando o subconsciente da Osha Aniseya e ela está praticando atos não tão lícitos aos olhos da República, aos olhos do lado luz da força? Esse é um dos grandes mistérios que a série vai ter que responder. Por falar em mistério, outro mistério que realmente ficou aí para a série responder no decorrer dos episódios
Que crime é esse? O que aconteceu em Brandok há 16 anos atrás, envolvendo esses 4 Jedi frutos da vingança da May Aniceia, aonde nós já temos esses 2 primeiros episódios, 2 que já foram, né? Já foram de arrasta pra cima, cancelaram o CPF. A May cancelou o CPF de 2 já. Por que ela culpa os Jedi pelo extermínio da sua família num incêndio no seu planeta natal de Brandok? E por falar em mistério, quem que é essa criatura que tá aqui empunhando um sabre de luz vermelha do lado sombrio, usando esse capacete, o lado sombrio da força, né, usando esse capacete, e que está guiando os passos da May Aniceia? Ele é um Sith ou ele é um acólito? A partir do Lord Darth Bane, que institui a regra de 2, em qualquer momento, a partir da guerra entre Sith e Jedi, somente 2 Siths podem existir simultaneamente em qualquer época. Sempre um Sith, o mestre, e um Sith aprendiz. Nenhum a mais, nenhum a menos. Mas isso não impede que cada um deles possa recrutar outros para serem seus súditos, serem seus alunos, seus aprendizes, e que, dependendo do desenvolvimento da força deles, né, eles podem galgar, subir. Por exemplo, eles podem ser elevados à condição de acólito ou acólita, aquele que serve, aquele que trabalha para, né? Então, um Sith aprendiz também pode ter um acólito, assim como um Sith mestre. Então a grande questão nós já sabemos que a May nesse momento está sendo uma acólita, mas acólita de quem? De um outro acólito em nível um pouco mais elevado, caminhando para se tornar um Sith, ou ela já é uma acólita de um Sith? Se ela é a acólita de um Sith, aquele Sith, ele é o mestre ou é o aprendiz? Isso foi bacana demais nesses 2 episódios, esse monte de mistério que os caras já soltaram na nossa cara. Basicamente, o primeiro episódio se tratou do assassinato da mestre Jedi Indar, interpretada aí pela nossa queridíssima Carrie-Anne Moss, né? A escolha foi perfeita, os movimentos de luta dela totalmente herdadas do treinamento dela lá de Matrix, né? Nossa, praticamente ali nós vimos a Trinity em ação, né? Podia ser a Mestre Jedi Trinity, não a Indara. Mas enfim, era a Indara, uma Jedi que já estava ali alocada no planeta de Ueda. Se você não sabe, durante a Alta República, a quantidade de Jedis era enorme. Eles estavam espalhados por toda a galáxia, principalmente pelos planetas que pertenciam aos limites da República, né? Alguns deles, às vezes, iam até para a orla exterior, mas nesse caso específico, ao menos um Jedi era comum que estivesse alocado em cada um dos planetas, né, para garantir a segurança daquele planeta. E por isso que a May vai até Ueda para enfrentar a Indara, e aquela frase clássica que ela usa nos 2 assassinatos, tanto da Indara quanto do Torben: me ataque com toda a sua força, nós temos negócios inacabados, né? Isso me parece ser parte do treinamento que ela recebeu desse suposto mestre sombrio dela, né? Mas enfim, ela enfrenta a Indara. A Indara, num primeiro momento, ela apenas se esquiva, né? Mostra todo o seu poderio, como ela é muito mais forte, muito mais sábia como Jedi do que a própria May, evidentemente, mas chega um momento em que ela percebe que não se está tratando apenas de um combatente comum. Indara dá o alerta, inclusive por rádio, né, comunicador ali, dizendo que ela encontrou alguém sensível à força e que está enfrentando ali alguém desconhecido. Ela não consegue identificar quem treinou aquela pessoa. O fato é que durante o combate a Indara reconhece a May como uma das irmãs Aniceia. Ela que vê a tatuagem branca na testa dela e fala, você, quer dizer, ela conheceu ali a garota, né? Pena que não deu tempo dela contar a notícia porque ela foi de arrasto pra cima durante a luta e foi pega de surpresa, né? Enquanto nessa época da Alta República os Jedis honravam os códigos, eram totalmente altruístas, né? Sacavam os seus sabres de luz apenas em último caso, né? Era uma coisa toda cheia de protocolos. Do lado sombrio isso nunca existiu, né? Os Siths, eles fazem o que precisar fazer para cumprir com seus objetivos, e foi isso que aconteceu. Foi exatamente a partir desses códigos, desse orgulho, dessa pompa toda, até desse desleixo de um Jedi, né, super orgulhoso, que a May consegue derrotar a Indara. Muito embora foi uma adaga jogada bem no coração da Indara que deu fim a ela, a causa mesmo da distração que permitiu uma grande Jedi do porte da Indara se deixar levar por essa situação foi quando ela tenta salvar, no que ela se distrai salvando um civil, é onde ela é
acertada no peito, né, pela Mei Aniceia com uma adaga. No entanto, fica claro que a Mei Aniceia segue sendo uma acólita ainda, né, lá embaixo, porque ela poupa a vida do dono do bar e de seu filho, né? Numa atitude que ela mostra ali, ela talvez se enxerga ali como criança, quis poupar o filho ou a filha daquela espécie ali, mas ela prova ali que ela não é um Sith, porque se fosse um Sith não ia sobrar ninguém para contar a história. O fato é que poupar a vida do dono do bar fez com que o dono do bar fosse levado pelos Jedi, já num processo de investigação da morte da Indara, para dentro da nave da Federação do Comércio, aonde eles rastrearam, né, a presença de uma das irmãs, no caso a Osha Aniceia, que por ser irmã gêmea da Mei, foi na hora identificada pelo dono do bar como a autora do crime. Ela chega até a ser conduzida numa nave prisional, né, direto para Coruscant, mais uma rebelião ali, um motim de presos, muita gente foge pelas cápsulas de fuga, mas ela permanece lá e tem que dar conta da nave prisional cair dentro do planeta gelado de Karlak, e por ali ela fica. É importante ressaltar que lá em Karlak, ela teve pesadelos, da mesma forma que ela teve pesadelos quando da morte da Indara. Ela parece sentir essas coisas quando as coisas acontecem, e ela acorda realmente da primeira vez lá, ela tem lá sim um vislumbre do que aconteceu com a Indara, e acorda com a mão no peito, inclusive, dando a entender que ela sentiu a dor da Indara, né? Pelo menos fica essa imagem pra mim, essa impressão que ela sentiu a adaga entrando no peito da Indara. Depois disso, lá em Karlak, ela tem novos pesadelos, ela encontra, como eu disse no começo, a própria irmã em sonho, ela descobre a verdade de que foi a Mei que matou a Indara, e é ali que ela tem toda a certeza de que a irmã está viva. Se lá na nave da Federação do Comércio, primeiramente a Osha foi localizada pelo Yord Fandar, o mestre Jedi Yord Fandar e sua padawan Taziloa, já depois disso ela é localizada pelo mestre Jedi Soul, que foi um daqueles que pegou ela quando da época do incêndio e transformou ela em padawan, inclusive julgado pelo Conselho Jedi como altamente de risco essa ação do Soul treinar a Osha. Afinal de contas, ela era totalmente instável emocionalmente pela perda da sua família e ela já tinha uma alta idade, o que também era um risco para se ter esse treinamento, e mesmo assim eles conseguem e ela é treinada. Por alguma razão que a gente ainda vai descobrir, é outro mistério que fica aí na série para revelar, ela deixa a Ordem Jedi há 6 anos atrás, em detrimento dos momentos que estão acontecendo a série. Essa ausência de anos longe da Ordem Jedi fez com que ela ficasse, digamos, enferrujada, destreinada da força, porque mesmo na época do motim ali, do momento do motim de presos ali na nave prisional, ela tenta usar a força para pegar ali um objeto para ajudá-la e ela não consegue usar a força, ela não está sensível à força totalmente nesse momento, mas não desprovida para sempre da força, porque esses sonhos são manifestações da força, com certeza. Então a força não é exclusividade dos Jedi, e a força não é exclusividade apenas de você mover coisas. A força pode agir dentro de você e mostrar coisas a você. Por isso que o Mestre Soul também é mostrado no início do episódio, pedindo para que seus Younglings em treinamento no Templo Jedi fechassem os olhos, porque os olhos poderiam esconder a verdade daquilo que você precisa realmente ver. Então, de olhos fechados, olhando para o seu interior, aí sim você pode buscar a verdade. E uma criança vê equilíbrio, outra criança vê vida e uma outra criança vê fogo. Eu até achava que poderia ser uma referência, um flashback a Mei, né, ou a própria Osha, mas não, era uma criança, mas sim tendo uma visão do que viria para frente, né, ou daquilo que aconteceu lá atrás. O Mestre Soul, então, que nesse momento agora já tem outra padawan, né, que é a Jackie Long, eles encontram a Osha e passam a cuidar da Osha. E a partir da força, da perspicácia que a força traz para o Mestre Jedi Soul, ele também acredita sim que não é culpa, o assassinato da Indara não foi culpa da Osha. E ele acredita sim que a Mei está viva e sendo ela a autora desse atentado. Soul não só salva a Osha, mas ele tem sim uma ligação carinhosa, afetiva para com a sua ex-padawan. Fato é que em dado momento até a Jackie Long, a sua nova padawan, flagra lá o Soul vendo a Osha num holograma e questiona se não seria ruim para ele ficar tendo esse apego sentimental, nostálgico, né?
E aí vem a grande resposta, mais um ensinamento que o Mestre Soul dá para sua Padawan, onde ele diz que nossas memórias são lições. E se não meditarmos sobre o passado, estamos fadados a repeti-lo. E aí a gente caminhou para o final do primeiro episódio, quando finalmente nós vimos pela primeira vez essa criatura do lado sombrio, de costas ao longe, né? Que tá ali usufruindo da Mei Aniceia, usufruindo, abusando da sua raiva, né? Usando a garota a partir do seu ódio para cometer uma vingança e acabar com mais Jedis. Aí ele diz a frase para mim, ele solta um texto ali super misterioso que a gente vai tentar entender isso melhor ao longo dos próximos episódios. Ele diz a Mei então que os Jedi vivem num sonho. Um sonho que eles acreditam que todos compartilham. Se você atacar um Jedi com uma arma, você irá falhar. Aço e laser não são uma ameaça para eles, mas um acólito, e eu acrescento uma acólita, um acólito mata sem arma, um acólito mata o sonho. Que sonho? Qual é o grande sonho do Jedi? É ver a paz prosperar e fazer tudo para que essa paz prospere. No entanto, esse acontecimento de Brandok provocou muitas e muitas feridas no interior, no íntimo desses 4 Jedis que lá estiveram. Porque o que aconteceu? Tanto é que o segundo episódio se trata do segundo assassinato do Mestre Jedi Torben, que tá ali no seu voto de Barash. O que é o voto de Barash? É quando um Jedi perde o seu propósito, tá perdido, não sabe mais para onde ir, enfim, cometeu alguma atrocidade, né, contra o Código Jedi, enfim, tá ali. Ele praticamente mergulha dentro de si e se isola dentro da força. Por isso aquele campo de força o protege. Ele está há 10 anos dentro daquela redoma da força, em pleno voto de Barash, sem falar com ninguém, sem comer, sem beber, só sendo alimentado pela força. Por isso que a Mei não consegue chegar nele de jeito nenhum. Ela só conseguiria chegar nele se ela conseguisse ter a atenção dele. Informação essa que foi passada pelo misteriosíssimo Quaimir. Quem é esse Quaimir que sabe produzir venenos a partir de uma planta lá de Brandok, sabe que ela é venenosa, se preparada do jeito certo, destilada no jeito certo e usada no tempo curto, né? Tem que ser rápido para usar, senão ela perde o veneno dela. Ele sabia tudo isso. Ele deu as dicas de como a Mei deveria chegar no Torben para matar ele lá no planeta de Olega. A Mei então entra novamente no Templo Jedi e oferece o veneno para o Torben, mexendo, abusando com a autopiedade dele, oferecendo misericórdia, oferecendo redenção, penitência. E ele, que está completamente perturbado, olha para ela e solta uma frase daquelas: eu achava que eu estava fazendo a coisa correta. E ele, de livre e espontânea vontade, de tanta dor que ele sente no seu íntimo de ter feito a coisa errada, ele pega o veneno e, de livre e espontânea vontade, toma aquele veneno e põe fim à vida. O que aconteceu exatamente em Brandok? Esse é um dos maiores mistérios que a gente vai ter que ver. Dentro desse processo investigativo ainda em Olega, os caras descobriram que o Quaimir foi responsável pela confecção do veneno e vão lá interrogar o cara, que ele é só apertar um pouquinho, ele espanou e já entregou a Mei. Mas essa entregada foi tão fácil, tão simples, que tem muita coisa por trás disso. Eu acredito que ele deva ter feito isso de propósito, justamente para ver como que a Mei se comportaria diante de uma situação de enfrentamento, ou fez de propósito para que a Mei pudesse encontrar o terceiro nome da sua lista de vingança, que seria do próprio Mestre Jedi Soul. A noite chega e Mei encontra Soul e rola um combate ali, rola uma luta aonde o Soul é infinitamente superior a ela, né? E aí ele entra na mente dela usando a força e vê que ela também não sabia que a sua irmã Osha estava viva. Mais do que isso, ela, a Mei Aniceia, também não sabe qual é a verdadeira identidade daquela criatura do lado sombrio da força que está manipulando ela. Ou seja, ela se entregou a qualquer um que ofereceu para ela uma chance de vingança. Olha o porquê o ódio e a raiva são realmente caminhos para o lado negro da força. Depois de lutarem bastante ali, a Mei Aniceia usa a força, levanta uma poeira ali, né, e consegue se safar no meio dessa poeira, foge. Durante a fuga, ela encontra com a sua irmã gêmea, a Osha, que por sua vez hesita um pouco, mas mira uma arma para ela e dá 2 tiros assim a 1,5 m, queima-roupa e erra muito. Eu quero acreditar que ela errou porque ela não teve coragem de liquidar, de dar um fim na própria irmã. Porque se ela quis atirar de verdade e errou dessa forma, olha, a Osha deve
deve ser a inspiração ali pra pontaria de todos os Stormtroopers, né, que vieram depois, porque os caras são ruins de tiro, né? Nossa, deve ser a madrinha deles, né? Não, mas não, brincadeira à parte, ela não quis acertar mesmo, ela poupou a vida da sua irmã. No dia seguinte, a May encontra o Quaimir e dá uma prensa, tenta esganar o cara por ter entregado ela, ter colocado ela nessa cilada, e o cara acalma a moça, né, dizendo que sabe pra onde ir, sabe pra onde fugir, e ele propõe então que eles saiam para o planeta, o sistema de Kofar, que é lá que ele sabe que tá morando o quarto e último mestre Jedi, que ela faz parte da lista de vinganças dela, que é o mestre Jedi Wookiee, é o Kelnaka. E aliás, terminou por aí o segundo episódio, dando um suposto gancho pro terceiro, mas que gancho bem chifrinho, hein? Outra derrapada na produção, né? Galera, o importante é dizer que nós estamos vendo o momento de transição da Alta República para a queda dos Jedi. Os Jedi vão ter a sua honra manchada, por isso que a mestre Jedi Vernestra, que encabeça essa investigação, ela tem muito medo de que vaze a informação de que uma ex-Padawan derrotou uma mestre Jedi tão importante como Indara, ou como Torbin, ou como tá tentando outros, ou seja, vai cair muito mal pro perfil dos Jedi saber que eles estão sendo atacados. A galáxia que viveu muito tempo de paz, de prosperidade, onde os Jedi reinaram soberanos junto com a República Galáctica, nesse momento estão sendo colocados à prova. Mais do que isso, estão sendo colocados à dúvida. Sim, ela deixa claro que os Jedi possuem inimigos políticos. Quem são esses inimigos políticos? Então que venha o terceiro episódio e aqui fica a nossa fé na força para que esse episódio também seja melhor e comece a fazer o processo inverso, né? Uma série que começa um pouco morninha, né? Que ela decole e esquente para nossa alegria. Vai ser muito frustrante para nós, fãs de Star Wars, se essa série realmente não nos agradar. Mas o que sempre me agrada e nunca me frustra é você que tá aqui no Spótico. Se é a tua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Não deixou a inscrição no começo? Vem fazer parte da família, deixa agora a inscrição, ativa o sininho, vem fazer parte da nossa família, manda ver no like que ajuda a espalhar por toda essa galáxia aí o nosso trabalho e como a gente precisa desse like. De resto, eu desejo que você fique bem, se cuide, a gente se vê sempre no próximo vídeo. Spótico na área.